Oi. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, tô um pouco nervoso. E eu vou fazer uns comentários, uma crítica sobre o filme do Darren Aronofsky chamado Mãe. O Darren Aronofsky é diretor do Pi, um baita filme, acho que 98. Não é As Aventuras de Pi, é só Pi. Requiem para um Sonho, filme super bonito, e Cisne Negro, onde ele ganhou uma indicação ao Oscar como melhor diretor. O filme é estrelado pela Jennifer Lawrence, que é a atriz mais bem paga do mundo, o Javier Bardem, o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer. Então, tava pensando, né? Acho que tem 3 tipos de filme. Tem aquele filme que você, logo no início, só de ver a capa ou cartaz, você já entendeu tudo que vai acontecer no filme. Antes de começar, já sabe tudo que vai acontecer. Então, você olha assim, e você tá lá de boa assistindo. Aí você fala, tá, agora o bandido vai sequestrar o mocinho. Ah lá, sequestrou o mocinho. Falei que ia sequestrar, sequestrou. E você curte isso de saber tudo que vai acontecer. Tem gente que curte, tem gente que acha chato. Tipo, agora ele vai salvar a mocinha, salvou a mocinha. E tem gente que não, tem gente que se acha espertão, né? Tipo, quer ver que ele agora vai salvar a mocinha? Salvou a mocinha, tá vendo? Sei tudo de filme. Tem esse tipo de filme. Tem um tipo de filme que você entende, mas tem surpresas. Então, aquele tipo de filme que você tá assistindo, então você acha que tá compreendendo tudo, tá super tranquilo, tem ali um cara conversando com um psicólogo, conversando com um menininho, e aí o menininho tem medo de fantasma, não sei o que, e o psicólogo tá tentando ajudar o menininho a parar de ter medo de fantasma, não sei o que, de repente chega no final, você descobre que o psicólogo era ele mesmo um fantasma, e tudo que você viu no filme, tudo que você achava que tinha entendido, você não tinha entendido nada, e você quer ver de novo o filme pra ver se não tem nenhum erro, nada que um fantasma não poderia ter feito, e não tem, você vê tudo de novo e não tem nada. Esse tipo de filme. E tem terceiro tipo de filme que você não entende nada. Então o que aconteceu nesse filme? Qual que é o sentido, né? Os melhores filmes, ou melhor, os melhores tipos de obra de arte, é quando tem todos esses níveis, né? Tem uma camada de coisas que a pessoa já entende, porque senão não tem como se comunicar. Tem uma camada de coisas surpreendentes, de novidade, de inovação, de mudança de expectativa, e tem uma camada que você não entende. Não porque é uma coisa que foi feita para não ser entendida, uma coisa aleatória, feita de qualquer jeito, mas porque realmente o diretor, o artista, o cara monta aquilo ali como um quebra-cabeças, como peças no quebra-cabeça que ele te dá, e fala, você precisa montar esse quebra-cabeça. E aí você pega aquelas peças, você vai montando, e quando você vê, de repente está faltando peça. Você termina de usar todas as peças que ele te deu e ainda está faltando. E ainda não completa uma imagem. E aí você precisa ir para um outro quebra-cabeça e trazer as peças desse outro quebra-cabeça para ver se encaixa ali. E pegar outro e outro. E aí você vai trazendo peças de outros quebra-cabeças para terminar de montar aquela imagem do quebra-cabeça que o cara te deu. Isso é que é o tipo de obra de arte mais legal. Esse é o jogo. O filme Mãe tem uma camada fácil de entender. Um casal, então tem um homem e uma mulher, um poeta em crise e a sua esposa que está reconstruindo ali, então, essa casa que foi destruída por incêndio. Ela mesma pega a argamassa, está lá terminando de rebocar uma parede, ela vai reconstruindo a casa inteira. E esse poeta não tá tentando escrever, mas não está conseguindo, está numa crise criativa, esse tipo de coisa. E eles começam a receber visitas, essas visitas idolatram o cara, são fãs desse poeta, e são baita inconveniente com a mulher, e tratam mal ela o tempo todo. E aí ela fica grávida, ela tem um parto traumático, depois ela tem o bebê, e perde esse bebê numa tragédia.
E ela não se recupera dessa tragédia, ela tem desse trauma de ter perdido o bebê, fica completamente enfurecida e vai lá e se mata e destrói a casa. Fácil entender, uma historinha simples. Existe essa camada no filme. Tem uma segunda camada, que é essa camada da surpresa. Eu vou contar, então se você quer ter a surpresa lá no filme, para o vídeo, assiste o filme, depois volta e assiste o vídeo de novo. Uma coisa interessante que eu vi antes de começar a ver o filme, tá? Os personagens não têm nome. Então a Jennifer Lawrence, o nome do personagem dela é Mãe. O Javier Bardem é Ele, com E maiúsculo. O Ed Harris é Homem. O personagem dele é o Homem. A Michelle Pfeiffer é a Mulher. E aí tem outros personagens, como filho mais novo, filho mais velho. Ou seja, são tipos, são arquétipos, são ideias de categorias de pessoa e não um indivíduo. Então, no final, esse poeta se revela como um criador. É o poeta que cria toda a realidade do universo e ela, a mulher, no caso a mãe, né? Ela é a casa que ela está reformando e ela sustenta a casa, ela dá provisão, comida, ela sustenta toda a existência desse bando de gente que está na casa dela, que está maltratando ela, que está destruindo a casa que é ela e que ela criou, e que adora o cara, ele, o poeta, e ao mesmo tempo está destruindo a própria mulher que ele ama. Fica completamente assim, as peças faltando. Muita gente sai do filme com aquela frase: nossa, que viagem. Nossa, que viagem. Outros querem botar com facilidade assim um rótulo como surrealista. Mas eu acho que tem muito mais peças faltando. Então eu quero trazer duas peças. E as duas peças têm o mesmo nome: O Eterno Retorno. Primeiro, O Eterno Retorno, do Nietzsche, um conceito de eterno retorno do Nietzsche. E, segundo, um conceito de eterno retorno do Mircea Eliade. O Nietzsche é um filósofo. Ele escreve, eu vou ler uma coisa no seu livro Gaia Ciência, que é muito legal. Legal mesmo. Vou fazer até um golinho de café. Vou me preparar. Pega um cafezinho também. Pegou? Vamos lá. E se um dia, ou uma noite, um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu vives, agora e como vivestes, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor, cada prazer, cada pensamento e cada suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem, na mesma sequência. E do mesmo modo esta aranha e este lugar entre as árvores, e do mesmo modo esse instante e eu próprio, a eterna ampulheta da existência, sempre virada outra vez, e tu com ela, poeirinha de poeirinha. Adorei poeirinha de poeirinha. Poeirinha de poeirinha. Não te lançarias ao chão? O Nietzsche pergunta. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou vivestes alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias: tu és um Deus e nunca ouvi nada mais divino? Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu vês, ele te transformaria e talvez te triturasse. A pergunta diante de tudo e de cada coisa: quero isso ainda uma vez e inúmeras vezes? Pesaria como o mais pesado dos pesos sobre o teu agir. Ou então, como terias de ficar de bem contigo mesmo e com a vida, para não desejar nada mais do que essa última eterna confirmação e chancela?
Bom, isso é uma ideia, uma pergunta, na verdade, ele não está afirmando, o Nietzsche não afirma que a realidade é um eterno retorno, ele coloca isso como uma hipótese. Tem uma ideia geral, até envolvendo a própria física, né? Que o tempo é infinito, mas as coisas que estão no tempo, os corpos concretos, materiais, são infinitos. Então, pensa num conjunto de Lego, e você tem uma caixa de Lego e uma quantidade determinada de peças. Tem um jeito de montar essas peças. E existe uma quantidade que é determinada, que não é infinito a quantidade de maneiras que você arranja essas peças. Então, quando chegar no último jeito de montar essas peças, se você for montar de novo, você com certeza vai montar uma coisa que já foi montada antes. Então, isso também, a ideia do eterno retorno, essa pensada pelo Nietzsche, é que vai chegar uma hora que vai voltar a ficar tudo do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito, exatamente na mesma ordem que já aconteceu, e tudo que está acontecendo já aconteceu antes. Na cosmologia moderna tem uma ideia de que tudo começou com o Big Bang. Isso já não é mais uma teoria, é realmente um consenso. E o Big Bang era assim, tinha um átomo infinitamente pequeno, quente, denso, e ele se expande e todas as partículas, todos os átomos do universo passam a existir a partir dele. Então, que isso vai se expandindo, e vai ficando grande, até que chega num tamanho tão grande, tão imenso, que essa força de expansão já para de existir, para de funcionar, e começa a agir uma força de compressão, e essa força de compressão vai comprimindo as coisas, até que em vez do Big Bang acontece o Big Crunch, que é então um retorno a essa ínfima partículazinha, que depois pode expandir de novo e acontecer o Big Bang de novo, e o universo seria essa sanfona. O universo é uma sanfona. Tem então esse estudioso, Mircea Eliade, que escreveu um livro que se chama O Mito do Eterno Retorno. E, bom, quem é o Mircea Eliade? Ele viveu entre 1907 e 1986, ele era romeno. Ele é um historiador da religião, um teórico da religião, e é um escritor e filósofo e professor da Universidade de Chicago. O Mito do Eterno Retorno, do Mircea Eliade, é uma ideia para interpretar vários mitos e vários tipos de comportamento religioso. Então, no livro ele vai citar um monte de tipos de religião diferente, como os Urvanites do Irã, os Sumérios, as religiões do Egito antigo, os aborígenes da Austrália, povos ameríndios, a Mesopotâmia, budismo, hinduísmo, cristianismo, as principais, algumas das maiores religiões do mundo hoje. E a ideia central é que uma pessoa pode participar, se tornar parte de uma era mitológica e ir para um tempo mitológico que não é no passado, e não é no futuro, e não é no presente, é um outro tempo, um tipo de tempo que está fora do tempo, desse tempo que corre. E é nesse tempo que os mitos acontecem. E através de rituais e através da religião, as pessoas se sentem parte desse outro tempo. Então ele tem algumas ideias principais, eu vou relacionar essas ideias. São muito interessantes. Vou até tomar um golinho de café. Então, esse ser humano primitivo concebia o universo como separado entre um espaço do sagrado e um espaço do mundo, um espaço profano, um espaço que não era sagrado. Então, o mundo profano não tem um ponto de referência. Por onde você anda e você olha, tem uma coisa, e essa coisa pode estar aqui ou pode estar lá, e é completamente arbitrário essas relações. Já o sagrado tem lugar, tem ponto. Você pode lembrar no filme que os visitantes podem entrar na casa inteira, eles ficam livres, eles andam por onde eles querem, mas tem o escritório do poeta, do escritor, lá no filme, eu tô falando, né?
que ele não quer que ninguém entre. E ali não é para entrar. Ali é um lugar sagrado. Então chega uma hora que ele tranca a porta para ninguém entrar mais. E é um lugar inacessível. E o lugar onde o sagrado toca o profano, onde tem uma intersecção entre o sagrado e o profano, isso é chamado de axis mundi, né? O umbigo do mundo, um centro do universo, e passa a ser um ponto de referência. Então vários povos têm cada um o seu umbigo do mundo. Então um lugar específico pode ser um monte, pode ser um rio, pode ser uma igreja, pode ser algum lugar central que toda a relação espacial do pensamento desses povos é pensada a partir daquele lugar. Isso, eu me lembrei disso quando vi as cenas da casa olhando por cima, né? Então tem aquelas cenas que mostram assim a casa inteira e um incêndio acontecendo a partir da casa para fora, ou de fora da casa para dentro, e a casa está sempre sozinha, não tem outras casas isoladas ali, e tem as coisas acontecem a partir dela, né? E tem também não só lugar, mas um tempo sagrado e um tempo profano. O tempo profano é uma sucessão arbitrária de acontecimentos. Então as coisas acontecem de modo irreversível, imprevisível, com autonomia, e o sofrimento acontece, você não sabe por quê. Já o tempo sagrado é o tempo dos mitos, um tempo que você tem um certo controle, porque tem uma história que te contaram, e que você ouviu essa história. Quando você conta essa história, você tem poder sobre isso, porque saber a origem, para esses povos primitivos, saber a origem de uma coisa é igual a controlar essa coisa. Então tem uma relação mágica de contar uma história e recriar o tempo no qual aconteceu essa história, que, como eu disse, é um tempo mitológico. Nesse pensamento arcaico, então, só a ação original, que foi realizada por um herói, por um deus, essa ação original no tempo mitológico é que tem valor. Uma ação de uma pessoa no tempo passa a ter valor quando repete aqui e agora essa ação original que foi realizada. Então os mitos e os rituais da religião são formas de fazer esse eterno retorno acontecer. É um eterno retorno a essa realidade do mito. Uma outra coisa que então o Missy Eliade diz que existe é esse tempo cíclico, onde os povos antigos, então, tanto na Mesopotâmia, por exemplo, todos os anos o deus Marduk, o que ele faz? Ele mata a deusa Tiamat e cria novamente o mundo, a partir do corpo dela, uma vez por ano, todos os anos. Então, tem uma outra coisa que ele traz que eu achei muito interessante, que algumas tribos indígenas do norte da América, a palavra mundo é a mesma que a gente usa para falar ano. Então eles não têm uma palavra diferente para mundo e para ano. Para eles mundo é ano, e ano é mundo. Então, o mundo nasce, ele se desenvolve, ele morre e ele renasce. Nesse ciclo que a gente chama de ano, né? E eles chamam de mundo. Então, esse ser humano primitivo tinha uma ideia de escapar do terror da história. A partir dessa ideia de história, de tempo como sucessão de acontecimentos, não é possível dar sentido para catástrofes. Isso gera essa grande ansiedade no ser humano moderno. Então pode ser que amanhã o louco lá do presidente, do chefão lá da Coreia do Norte vai mandar uma bomba atômica para os Estados Unidos, o idiota do Trump vai mandar outra bomba para a Coreia do Norte e vai ter um holocausto nuclear a qualquer momento, porque esses dois caras são líderes desses dois países e os dois são malucos. E a gente vive nessa ansiedade, porque isso não tem nenhum sentido. Esses dois caras serem malucos do jeito que eles são e terem tanto poder. Então a ideia dele é que no passado a humanidade suportava esse tipo de sofrimento porque eles entendiam que tinha um Deus que punia a humanidade pelos seus pecados. Ou porque, por exemplo, o mundo estava próximo de acabar. E depois que o mundo acabasse, ele ia ser renovado de novo.
e por aí vai. Então esses mitos de criação, destruição do mundo e renovação do mundo davam sentido e faziam com que as pessoas pudessem suportar esses sofrimentos que aconteciam, porque eles tinham um significado meta-histórico. Eles não estavam acontecendo na história, na cabeça dessas pessoas, mas estavam acontecendo fora da história e eram atualizados ali no presente. Então uma guerra era um mero ensaio da grande guerra mítica entre o bem e o mal que estava acontecendo. Então uma injustiça social era identificada com o sofrimento do Salvador, do Messias. Então ele vai dizer que assim, por séculos e séculos, os ritos e os mitos ajudavam a humanidade a passar pelas pressões e pelo terror da história, sem desespero, sem se suicidar e sem cair numa aridez espiritual que sempre traz consigo uma visão nihilista e relativista do mundo. Então no filme, a casa é criada pelo poeta, que é o criador, mas a mãe é quem dá a provisão e o sustento e a manutenção da casa, e os visitantes chegam idolatrando ele. E essa compreensão cíclica do tempo e das coisas acontecendo fora do tempo são uma chave que tornam um filme, que dão um entendimento muito claro para o filme. E forma uma imagem completa, como eu estava falando, que é coisa do quebra-cabeças, né? Então, uma interpretação minha, agora, fora esses teóricos que eu estava citando, é de que... Deixa eu tomar um golinho de café antes. Então, minha interpretação é a seguinte, que tem uma contradição que acontece hoje na nossa vida, na nossa realidade, no nosso tempo, que é uma grande contradição absurda entre, por um lado, algumas pessoas que adoram, idolatram um ser que consideram que é o Criador, um Criador de toda a realidade, o Criador do mundo, o Criador de todas as pessoas, que é Deus, e, por outro lado, não dá importância nenhuma para a opressão, para a destruição sistemática que acontece com a criação que esse Criador criou e esses seres que o Criador declara que ama. Então, que é uma loucura e que é uma coisa que, quando você olha na imagem, no filme, não faz nenhum sentido, porque esses visitantes estão na casa do poeta e eles adoram esse poeta e eles dizem que o poeta deu sentido para a vida deles, e aí eles maltratam a mulher do poeta pra caramba e destroem a casa do poeta. Se eu adorasse o poeta e fosse pra casa dele, se eu quebrasse um copo, eu ia ficar, meu Deus, quebrei o copo da casa do cara, e agora? Eu ia ficar louco. E eu ia tratar a mulher dele com o máximo de consideração. Mas esses visitantes da casa lá no filme, não. Eles tratam a mulher de maneira muito... A mãe, na casa dela, de maneira... sem nenhuma consideração. E destroem a casa. Destroem literalmente. Pega uma rede e começa a destruir a casa para arrancar um pedaço e levar para casa. Falar, levei um pedacinho da casa do cara. Põe fogo na casa, sabe? Então, me parece um pouco isso. Esse ímpeto religioso completamente vazio das pessoas que dizem que acreditam num Criador, num Deus Todo-Poderoso que ama a sua criação. E aí essas mesmas pessoas que adoram esse Deus Criador destroem a terra, oprimem as outras pessoas e tratam mal uns aos outros. Não faz nenhum sentido. Assim como a história ali no filme não faz sentido. Então achei uma figura dessa maneira que os religiosos hipócritas tratam as pessoas e o mundo ao seu redor. Era isso que eu tinha para falar, já falei muito. Muito obrigado. Como eu disse, é o primeiro filme, então primeiro vídeo que eu faço, então deve ter ficado uma bosta. E eu agradeço se você acompanhar os outros, e ver, quem sabe no próximo vai ser melhorzinho.